dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite para participar desse evento. É um evento que, para mim, tem uma grande inovação, a forma como ele está sendo feito simultaneamente, 3 palcos, um do lado do outro, e com fone de ouvido aqui. Então, espero que a experiência seja boa para todos nós aqui e vou fazer o máximo para transmitir aqui a mensagem do Banco Central. Então, agradeço o convite, parabenizo os idealizadores pela realização do evento. E eu acho que a primeira grande mensagem é um grande prazer para o Banco Central estar aqui discutindo e apresentando, junto a vocês, empreendedores, empreendedoras de inovação, a agenda do Banco Central, a visão do Banco Central para o sistema financeiro, que nos últimos anos tem sido marcada por muita inovação que o próprio regulador tem puxado o sistema financeiro. O sistema financeiro sempre foi um segmento econômico que investiu bastante em tecnologia, mas a pegada do Banco Central nos últimos anos tem sido uma forma significativa de transformar ainda mais rápido o sistema financeiro, né? Então, essa é uma primeira mensagem. A segunda mensagem, o Banco Central também se transformou nesses últimos anos, se abrindo mais, conversando com segmentos não financeiros, com toda a sociedade, trazendo a academia na parte de tecnologia, tentando buscar, eu sei que a gente está em São Paulo, mas tentando buscar integrar mais o resto do país. Então, a gente tem feito muitos eventos no Nordeste, muitos eventos no Sul. Para quê? Para tentar fazer que as finanças também se desenvolvam em outras regiões, mesmo que sejam iniciativas que atendam questões particulares dessas regiões, ou mesmo, hoje em dia, com tecnologia muito mais fácil, tenham uma abrangência nacional. Então, essa é uma agenda também do Banco Central, não uma agenda formalizada, mas uma agenda que a diretoria tem empurrado para frente. Na parte do sistema financeiro, o Banco Central tem 2 missões principais. A primeira missão é assegurar a estabilidade do sistema financeiro. Se a gente não tiver estabilidade, não adianta a gente estar discutindo em inovação, tecnologia, novos modelos de negócio, porque sem estabilidade o sistema não avança. Então, a gente tem uma agenda principal como de assegurar a estabilidade do sistema financeiro nacional, e a gente exerce ela com muita competência, com muita dedicação, mas também com muita tecnologia. A parte da supervisão, na parte mesmo da regulação, na parte dos monitoramentos, cada vez mais o Banco Central tem investido em tecnologia para fazer o seu trabalho. Então, a gente tem hoje aplicações que envolvem inteligência artificial, a gente tem acesso a bancos de dados significativos, a gente investe bastante dentro do Banco Central em tecnologia. Mas hoje o foco é a gente falar da outra parte da nossa missão institucional voltada para o sistema financeiro, que é garantir um sistema financeiro cada vez mais eficiente. Eficiente em todas as suas dimensões, em termos de melhores produtos e serviços para o consumidor, para o cidadão, em termos de ampliar a inclusão financeira, fazer chegar o serviço financeiro para toda a sociedade, em termos de educação financeira, porque não adianta nada a gente investir bastante em regulações boas, em produtos bons, se o consumidor de produtos e serviços financeiros não sabe usar aqueles produtos em seu favor, né? Então, a gente tem avançado bastante nessa parte de aumentar a eficiência. E um aspecto da eficiência marcou bastante os últimos 10 anos do Banco Central, que é aumentar a competitividade e a competição do sistema financeiro nacional, né? E acho que o ponto central de toda a nossa agenda nos últimos 10 anos, que eu acho que conversa bastante com o evento de hoje, é que o drive principal que a gente se segurou para fazer todo esse movimento de transformação do sistema financeiro foi a inovação, né? A inovação, tanto em termos de modelos de negócio, né, que a gente incentivou a criação de novos tipos de instituições financeiras. Então, se vocês vivem um pouco de sistema financeiro, a gente criou regras específicas para as fintechs, a gente instituiu as instituições, criou a regra para as instituições de pagamento,
vamos agora regular as exchanges de criptomoedas. Então, o Banco Central vem sempre também inovando, algumas vezes a pedido do sistema, mas outras vezes a gente tomando a iniciativa de criar arcabouços regulatórios para o desenvolvimento de novos segmentos, para desenvolvimento de novos modelos de negócio. Então, essa é uma parte da inovação que não envolve necessariamente da nossa parte de tecnologia, mas envolve a criação de novos modelos. E, naturalmente, a segunda parte desse drive de inovação foi, sim, tecnologia. O Banco Central, ele se abriu para fazer com que a tecnologia entrasse de uma forma mais intensa dentro do sistema financeiro, de uma forma mais rápida, seja nos novatos, quem estava entrando, que aí vinha com toda uma carga de novas tecnologias para facilitar não só a entrada deles, mas o trabalho, o desenvolvimento e o crescimento, mas também na parte dos incumbentes, que vem investindo e cada vez mais investiram em tecnologia nos seus trabalhos, né? Então, a gente abriu isso. E parece besteira, mas, por exemplo, são coisas pequenas, médias e grandes. Então, eu sempre, fazendo uma análise retrospectiva, uma das medidas mais pontuais que a gente adotou ao longo desses últimos anos, mas que teve uma implicação imensa na transformação do sistema financeiro, foi lá em 2015 ou 2016, permitir que essa conta que a gente tem nas instituições financeiras, fosse aberta de forma remota. Até então, a regulação exigia que cada cliente, se quisesse abrir uma conta, fosse numa agência bancária, fosse num estabelecimento de uma instituição financeira e fizesse aquele cara crachá lá com o gerente para abrir a conta. Essa mudança, bem pontual, muita gente esquece. Na época que a gente fez, o Brasil foi um dos pioneiros nesse movimento de permitir a abertura de conta remota no mundo, né? E isso transformou o sistema financeiro nos últimos 10 anos. Se a gente olhar para trás, até 2015, 2016, inclusive a gente teve um movimento que vários bancos estrangeiros grandes vieram para o Brasil e não conseguiram ficar no Brasil porque eles não escalaram, não conseguiram abrir em ritmo que a sociedade demandava agências nos 5.500 municípios brasileiros. E com essa pequena transformação regulatória que a gente permitiu a entrada da tecnologia na abertura de conta, hoje a gente tem banco digital que sequer tem uma agência aqui na Paulista, na Faria Lima, né, ou em São Paulo, mas tem conta de clientes em todos os 5.500 municípios no Brasil. Então, é um banco disso, o efeito disso para a competição e para a concorrência no âmbito financeiro foi enorme, porque uma pequena instituição financeira, sem a necessidade de fazer um investimento maciço em abertura de postos de atendimento e agência, ela conquistou a possibilidade de ter clientes em todos os 5.500 municípios brasileiros. Isso foi muito bom. Então, toda essa agenda que a gente fez ao longo dos últimos 10 anos transformou o sistema financeiro nacional. Acho que isso é visível. Para a gente é visível, inclusive, porque a gente presta contas regularmente ao Congresso Nacional das nossas atividades. Se a gente olhar a pauta de reclamações ou de demandas do Congresso Nacional e da própria sociedade, que o Congresso muitas vezes fala em nome da sociedade, ou na maioria das vezes fala em nome da sociedade, 15 anos atrás, a pauta era: o sistema financeiro é muito concentrado. A gente fica dependente muito dos grandes bancos, de poucos grandes bancos. Hoje em dia, essa pauta, ela existe, mas ela é muito pontual, muito residual. Por quê? Porque várias outras instituições financeiras, instituições de pagamento, entraram no mercado, começaram a endereçar os gaps que existiam no nosso sistema financeiro, e hoje a percepção da sociedade é que ela tem acesso ao sistema financeiro. Então, o cidadão, eu posso muito bem querer ter uma conta de pagamento, ou eu posso querer entrar num banco digital, ou eu mesmo posso entrar num banco comercial incumbente tradicional.
Então, você tem hoje uma gama de disponibilidade, de acesso a diferentes tipos de instituições que prestam diferentes tipos de serviços para públicos segmentados, para específicos públicos. Então, hoje, a sensação de todos nós aqui, vocês podem até ter reclamações em algum produto ou serviço financeiro, mas você não tem mais aquela percepção que você é refém de, para ter acesso ao sistema financeiro, ter que abrir uma conta em um conjunto pequeno de instituições. Hoje você tem uma gama enorme de instituições de diferentes tipos, que prestam diferentes serviços, que às vezes são muito mais adequadas para a demanda que a população, que cada cidadão tem. Então, essa discussão sobre concentração e dominância dos grandes bancos, ela meio que foi esvaziada, que é fruto dessa agenda de transformação que a gente fez. Em termos de concentração, a gente observou várias métricas que melhoraram, né? Então, você teve nível de ativos, concessão de crédito, olhando 5 anos, 10 anos atrás para hoje, esse conjunto de 4, 5 bancos, ele reduziu, mas o que mais impactou, de fato, é essa quantidade de oferta de instituições ofertando produtos e serviços e dando acesso ao acesso ao sistema financeiro a toda a sociedade. Isso é a transformação que a gente gostaria de ver, e ela realmente aconteceu, e isso é muito bom para o nosso país. Então, essa é uma agenda que a gente vem tratando ao longo do tempo, ela está se consolidando, e o Banco Central vai continuar nessa pegada de fazer cada vez mais esse processo de transformação e tendo como drive a inovação, o investimento em tecnologia para alcançar seus objetivos. Olhando para frente, a gente tem 4 ou 5 grandes projetos, que eles, no final, eles vão se falar, inclusive, né? Naturalmente, o primeiro e mais popular deles é o projeto do Pix. O Pix é um sistema de pagamento instantâneo, todo mundo aqui eu acho que conhece, já fez isso. É, sem dúvida nenhuma, o instrumento de pagamento instantâneo mais parrudo, mais eficiente do mundo, não tenho dúvida de falar nisso. A gente vê quando a gente vai participar dos fóruns de regulação mundo afora, tanto na Basileia, no FMI, o interesse que os outros países têm em conhecer e saber como que a gente fez desenvolver o Pix aqui, né? E hoje em dia o Banco Central ele presta consultoria para outros bancos centrais, principalmente aqui da América do Sul, mas de outros países, de como fazer um pagamento de instantâneo. Naturalmente depende das circunstâncias, da legislação, da estrutura do sistema financeiro, nem todo mundo consegue aplicar, mas hoje ele é o grande benchmark em termos de eficiência de pagamento instantâneo, e eu acho que todos vocês aqui já usaram com certeza em algum momento o Pix e ver a eficiência que ele é. Ele é fruto de um trabalho que não aconteceu ontem, antes de ontem, ele é um fruto de um trabalho de uma evolução que a gente vem estudando de como melhorar. E a gente foi olhar também a experiência internacional presente à época para decidir como fazer o Pix. Então a gente olhou o caso da China. A casa da China ele é uma economia que pulou a indústria do cartão de crédito e foi direto para o pagamento instantâneo. E só que o modelo chinês era um modelo de duopólio. Você tinha lá o Alipay e o WeChat, e eram 2 entes privados que tinham um monopólio desse pagamento. E aí, naturalmente, acho que como condutor de uma agenda de eficiência, nenhum regulador gostaria de ter um duopólio privado dominando o mercado, muito menos um monopólio privado dominando o mercado. Então, a gente viu vários pontos positivos no modelo chinês, mas viu uma deficiência de ter um duopólio privado dominando o mercado. Pode parecer até, num primeiro momento, que é gratuito aquele serviço, mas por trás daquilo ali tem algumas amarras que impedem a entrada de novos e que, naturalmente, impõem custos aos demais, à sociedade como um todo, mesmo que para o consumidor aparentemente seja gratuito.
Então a gente olhou o lado dos aspectos bons, mas também identificou os aspectos ruins desse modelo. Olhou para outros modelos, um caso que eu sempre cito é o da Suécia, no qual a Associação dos Grandes Bancos Incumbentes criou um pagamento instantâneo. E a gente também viu questões positivas, mas viu questões negativas também nesse modelo. Por quê? Porque era uma associação dos bancos, a entrada de novos players nesse ecossistema de pagamento instantâneo sempre era um pouco dificultada. Por quê? Porque quem está participando e está dominando o mercado não quer que novos participantes entrem. Então a gente olhava para esse modelo com aspectos positivos, tentou aprender as lições, mas também via como desenvolvido pelo próprio setor, principalmente pelos incumbentes, ele não criava aquele ambiente de competição e de acesso para todos os players do mercado. E aí, desse todo estudo da experiência internacional e também da nossa experiência, do nosso modelo, surgiu o Pix e o Banco Central resolveu fazer dentro do próprio Banco Central, e é um bem público e é um sucesso ele. E olhando para frente, por isso que a gente está falando aqui de agenda, tem vários desenvolvimentos que serão feitos dentro da plataforma Pix, que vão trazer novas novidades em termos de produtos e serviços acoplados ao Pix. Agora, o mais interessante com o Pix, e que vai servir para os demais itens que eu vou falar da agenda também, é que a partir de uma base, a gente vê a criatividade, a inovação dos players do sistema financeiro, e a gente está falando dos incumbentes, das fintechs reguladas e das não reguladas, desenvolvendo produtos e serviços a partir do Pix, muito interessante. E a gente fica extremamente feliz com esse movimento. É isso, o Banco Central ele cria a infraestrutura, mas quem trabalha em cima dessa infraestrutura, quem inova em cima dessa infraestrutura são vocês, entendeu? E a gente vê isso como um aspecto extremamente positivo e sempre está aberto a escutar como que a gente pode aperfeiçoar ou mexer alguns aspectos, seja da regulação ou mesmo dos sistemas, para favorecer esse desenvolvimento de inovações pontuais ou maciças que vocês propõem para a gente. Então, o Pix é isso. Outra agenda que está em curso, que o desenvolvimento dela é em uma velocidade não tão rápida quanto o Pix, porque é um sistema extremamente mais complexo, é o Open Finance. O Open Finance, o básico dele é a troca de informações entre as instituições financeiras, de informações que pertencem a cada um de nós, as nossas informações que estão lá no banco A, no banco B, no banco C. E eu, para dar acesso, para explorar o valor que essas informações sobre o meu relacionamento financeiro, que eu tenho há anos com as instituições financeiras, eu autorizo o compartilhamento dessas informações do banco que eu sempre trabalhei com uma fintech, com uma IP, com outro banco, né? Isso tudo de uma forma muito segura, porque só envolve entes regulados e supervisionados. Todos os entes regulados e supervisionados. Então, se tiver qualquer tipo de problema, primeiro que são APIs bilaterais, e se tiver algum tipo de problema, o Banco Central está ali para regular, supervisionar e punir se tiver algum desvio de finalidade. Então, assim como no Pix a troca de dinheiro a gente está olhando, no Open Finance a troca de informação a gente também está olhando, e a questão da segurança é a mesma nesse processo. Agora, o que o Open Finance pode trazer e já está trazendo de benefício para a sociedade? Vou dar um exemplo. Hoje, antigamente, a gente teve que fazer uma regulação um pouco mais diferente do que o tradicional do banco no cheque especial, há alguns anos atrás. Por quê? Porque dava um ruído muito grande, as taxas de juros eram muito grandes no cheque especial, e o cheque especial ele era um produto que, pela característica dele, que está acoplado na tua conta corrente, ele não tinha concorrência. Ninguém troca de banco porque o meu cheque especial não tem um limite adequado ou porque a taxa de juros do cheque especial ex ante, né, é maior ou menor. Ninguém fez isso nunca, né? Essa é uma constatação. Então, quando você em algum momento precisava entrar no cheque especial, você estava sujeito ao limite que o banco
queria te dar de cheque especial e também, principalmente, ao custo que ele queria te impor. Mas por quê? Porque era um produto que não tinha concorrência. Não tinha concorrência, entendeu? Então não tinha inovação nenhuma. Hoje, com o Open Finance, já tem instituição falando o seguinte, ó, manda teu dado para mim, porque se um dia você entrar no cheque especial no teu banco, que você trabalha todo dia, imediatamente eu vou te dar um crédito pela metade do custo do teu cheque especial para cobrir teu cheque especial, né? Então, o fato de eu permitir o compartilhamento de informações entre duas instituições financeiras, eu criei a figura da concorrência para o instrumento do cheque especial. Esse é um exemplo simples. Outro exemplo que envolve a vida de muitos de vocês, empresas. Empresas geralmente têm conta em banco A, B e C. E muitas vezes você tem dificuldade de saber qual é o teu fluxo de caixa, onde está teu dinheiro e ter que operar no app do banco A, do banco B, do banco C. Hoje, no Open Finance, você já consegue consolidar toda essa informação financeira em um único app. Ou eu decido do banco A e dou compartilhamento das informações do banco A, então eu entro lá e vejo. Eu tenho tanto no banco A, tanto no banco B, tanto no banco C, né? Então você consegue, acaba tendo um fluxo de caixa unificado de todas as suas contas. Imagina a facilidade que é para uma empresa fazer isso, né? Ter essa consolidação. E mais do que isso, você vai conseguir e já consegue fazer uma iniciação de pagamento no app do banco A, mas pedindo para fazer o débito no banco C, porque o dinheiro que você tem naquele momento está no banco C. Então você cria um ecossistema que vai facilitar a tua vida em termos de gestão do teu fluxo de caixa no caso de uma empresa. Esses são dois exemplos que eu dei envolvendo pessoa física, envolvendo uma PJ, mas o Open Finance, ele é, assim como o Pix, uma plataforma e quem vai desenvolver produtos e serviços financeiros são vocês, os inovadores, as pessoas que trabalham dentro do ecossistema financeiro, sejam fintechs regulados ou não regulados. E eu posso garantir para vocês, daqui 10 anos a gente vai estar aqui participando desse evento e vocês vão olhar tudo que o Open Finance propiciou para o sistema financeiro e falar assim, como que a gente vivia sem Open Finance há 10 anos atrás. Fiquei bem surpreso, a Europa já está num avanço com o Open Finance, principalmente o Reino Unido, alguns países da Ásia trabalham com isso, e essa semana quem iniciou o projeto de Open Finance também foi os Estados Unidos. Então, esse é um movimento que está vindo, e ele é aquele movimento que busca empoderar o cliente, o consumidor, busca garantir que as informações que você tem da tua vida financeira, que está na instituição financeira, na instituição de pagamento, você tenha controle sobre essas informações e você possa ou não compartilhar elas, desde que naturalmente um terceiro venha te dar algum tipo de benefício em termos de volume de crédito, um processo de experiência, de relação financeira melhor, alguma coisa desse gênero, entendeu? Então o Open Finance está aí, ele está desenvolvendo, é um desenvolvimento mais lento, mas o poder de transformação que ele vai impor ao sistema financeiro é enorme. Não é uma agenda fácil, naturalmente, o incumbente nunca quer que você compartilhe aquela informação com o terceiro, mas o Banco Central está muito empenhado e está avançando nessa agenda. A terceira agenda que está vindo é a da moeda digital, do Drex, né? Então é um processo que a gente está em desenvolvimento, a gente já tem alguns pilotos, alguns testes pilotos ocorrendo, né? E isso também vai transformar a forma de mudança, a forma como o sistema financeiro opera. O nosso CBDC, já que a gente já tinha o Pix, que era para o varejo, o CBDC, a nossa moeda digital, o Drex, ele é focado muito em transações de atacado. E aí pergunta assim, aonde que o Drex vai entrar? O Drex vai ser uma moeda com inteligência. Então, por exemplo, um caso específico que em vários pontos do sistema financeiro já ocorre, mas em relações envolvendo atividades comerciais não ocorre, é quando eu preciso comprar um bem e pagar esse bem naturalmente
mas eu preciso que essas coisas ocorram simultaneamente. Então, eu vou comprar um carro ou vou comprar um apartamento. Muitas vezes, assim, quem vai fazer a primeira transação? O vendedor assinar lá o registro de imóvel, né? Ou quem está comprando transferir o dinheiro, né? Com Drex, operações desse tipo vão poder ser acopladas no smart contract e ser, uma vez que as duas coisas estiverem feitas, a transação é efetivada nas duas pontas imediatamente. Então, é uma forma simples, um exemplo simples que a gente identificou para explicar para a sociedade o poder que o Drex vai trazer nas relações dentro do sistema financeiro, mas principalmente nas relações fora do sistema financeiro com a sociedade, com a economia real, com os segmentos não financeiros. Então, ele é um projeto que está em desenvolvimento. Uma coisa muito bacana que o Banco Central faz, existe a figura do sandbox, mas existe a figura dentro do Banco Central que a gente chama de LIFT, que a gente chama toda a sociedade para apresentar projetos dentro de um assunto que a gente está querendo avançar. E a gente fez um específico para o Drex, que a gente chamou de Lift Challenge, no qual a gente chamou a sociedade e falou assim, ó, eu estou desenvolvendo uma moeda digital, um CBDC aqui no Brasil, né? Ele tem a característica princípio A, B, C e D, e gostaria que a sociedade nos apresentasse onde você vê a utilidade em usar esse Drex. A nossa expectativa era de 10 projetos, 15 projetos, e aparecendo 100 projetos. Mais do que isso, projetos de consórcios entre bancos e fintechs, projetos de só empresas não financeiras. E isso surpreendeu muito. Isso foi muito legal porque a gente fez isso numa etapa intermediária do desenvolvimento do Drex. Então, várias coisas que estão sendo apresentadas como soluções que vão trazer benefícios para a sociedade a partir do Drex, a gente está aprendendo agora e está já fazendo o nosso projeto adequado para endereçar essas novidades que apareceram. Então, é um exercício de aprendizado também numa etapa intermediária de desenvolvimento do Drex, tá ok? O quarto projeto, e esse não é um projeto que a gente está desenvolvendo, nem é um projeto que a gente tem uma regulação específica para avançar, mas que a gente está acompanhando e a gente vê com muito expectativa e acha que vai ser também transformador no sistema financeiro, é o próprio processo de tokenização. O processo de tokenização, ele conversa muito com o Drex, ele conversa muito com o Open Finance, ele conversa muito com o Pix, entendeu? E ele é um processo que o sistema financeiro como todos e também todo mundo que trabalha dentro do ecossistema financeiro no Brasil tem trazido muitas ideias, muitas iniciativas, muitos projetos bem interessantes de tokenização, tanto de ativos financeiros, mas principalmente de ativos que hoje estão fora do sistema financeiro, mas que com a tecnologia da tokenização vão poder entrar dentro do sistema financeiro e escalar, entendeu? A gente não tem nenhuma agenda específica de um projeto que o Banco Central vai conduzir, nem uma regulação própria que a gente está trabalhando para fomentar ainda a tokenização. Mas o Banco Central se abriu e abriu todas as suas portas para receber e para conhecer o que o sistema financeiro, o que vocês inovadores estão pensando sobre tokenização. Para quê? Porque se pintar a necessidade de a gente desenvolver alguma ação, de a gente desenvolver alguma regulação para favorecer essa agenda, o Banco Central vai estar super aberto, porque ele vê um grande potencial transformador no sistema financeiro e, naturalmente, não é só transformar o sistema financeiro por transformar, é transformar o sistema financeiro para quê? Para levar mais produtos e serviços financeiros convenientes que ajudem a sociedade, a economia brasileira a ir para frente. Então, essa é uma iniciativa legal, porque não é uma coisa que a gente está trabalhando específico, mas como a gente vê um grande potencial nisso, a gente se abriu para ajudar ao desenvolvimento dessa agenda. Então, é isso, pessoal, que eu gostaria de falar hoje. A gente vai ter um painel aqui, eu vou estar 100% à disposição também para responder perguntas e responder questionamentos de vocês e também participar do debate. Muito obrigado, hein?